Boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma live aqui no perfil. Hoje a gente vai conversar sobre um tema mais do que especial e com certeza bastante polêmico, que é como o prazer e a diversão podem aumentar a sua abundância. E eu sei que a princípio parece um pouco contraditório. Prazer e diversão não é gasto? Como assim? Como que esse pode ser uma alavanca para a gente prosperar financeiramente? Se você ainda não me conhece, eu sou Elisa Marcelino, a criadora do projeto, Mulher Árvore, o atual eu, Elisa Marcelino, e hoje a gente vai conversar então sobre como o prazer e a diversão podem aumentar sim a sua abundância. E para isso eu fiz um convite muito especial para uma queridona, a Cíntia Matiusi, do Terapias Luz, para vir participar aqui com a gente. Eu vejo que hoje em dia muitas mulheres estão no mesmo momento de vida que eu estive há muitos anos atrás. Estava bloqueada financeiramente, estava bloqueada nos relacionamentos e principalmente no prazer. Me faltava autoestima, sempre tinha um perfil muito forte. Eu vejo que é muito das minhas alunas, das minhas seguidoras aqui no perfil, que é pessoas esforçadas, que dão um duro danado, que dão o seu melhor, que colocam muita energia em tudo aquilo que faz. No entanto, contudo, todavia, parece que tenta e nada dá certo. Parece que há uma falta de confiança, parece que sempre algo dá errado, principalmente na hora de receber os méritos, receber as finanças, o retorno de todo o trabalho colocado no mundo. E eu posso falar para vocês com toda certeza no mundo que uma das coisas que mais desbloquearam a abundância, as finanças, aqui para Elisa, foi fazer as pazes com o prazer e uma nova consciência de merecimento e de quem a gente é. Então hoje eu convidei uma deusa maravilhosa, que é uma super amiga minha, que eu tenho um orgulho assim de ver ela nas redes sociais e eu amo de paixão o trabalho dela, que ela fala de vários temas, sobre autoconhecimento, mas principalmente sobre abundância, finanças e esse fluxo do dar e receber. Eu vou convidar então aqui que a Cíntia, se puder, Cíntia, manda aqui o convite para mim, que eu acho que eu não estou conseguindo te mandar exatamente o pedido. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Saber, antes de mais nada, como que é para vocês a relação com o dinheiro? Ontem, quando eu comecei a contar minha história... Calma aí que a câmera tá virada. Ontem, quando eu comecei a contar a minha história para vocês, eu recebi várias e várias mensagens das mulheres me falando: poxa, Elisa, tava exatamente nesse momento da sua vida onde nada dava certo. Parece candidias e aparece XYZ, me sinto super pressionada no trabalho e as coisas parecem que não vão. A gente está esgotada, vai perdendo um pouco a fé e parece que tudo aquilo que antes poderiam ser potenciais vão pouco a pouco estancando. E então, hoje a gente precisa falar sobre isso, porque se tem algo que eu aprendi ao longo da minha jornada foi exatamente isso: as coisas podem ser leves e prazerosas. E quando eu conheci a Cíntia Matiusi, uma das grandes frases e jargões dela foi exatamente uma das frases que mais me fez apaixonar por ela, que foi: como eu posso melhorar, como pode ser mais leve e como eu posso gerar ainda mais, tá bom? A gente sempre pode melhorar. Vem que a gente pode aumentar esse fluxo. E eu gostaria de saber aqui, então, como é que está a relação de vocês com o prazer e, acima de tudo, a Cíntia não pode participar, apareceu uma mensagenzinha aqui. Eu quero saber como que anda a relação de vocês com o prazer, mas, acima de tudo, como que anda a relação de vocês com dar e receber e com o dinheiro. Como é que anda esse fluxo na vida de vocês? Vou tentar novamente aqui, Cíntia. A gente vai tentando, pouco a pouco. Será que vai? Tomara, né? Vamos ver se vai. Aí, foi. Cíntia, que saudade, Deus! Eu também tô, amiga. Como é que você tá? Tudo bem? Oi, pessoal. Boa noite. Que delícia estar aqui. Eu comentei um pouquinho sobre você, Cíntia, mas eu acho que ninguém melhor do que você mesma para estar se apresentando. Porque, gente, eu sou suspeita, eu sou fã número 1 da Cíntia. E assim, a bicha arrasa. Vocês correm um sério perigo de se apaixonar por ela como eu me apaixonei. Então pode se apresentar. Que maravilhosa. Ai, gratidão.
E gratidão mesmo, Elisa, por hoje estar aqui, né? Por esse encontro, para falar de uma coisa que eu adoro, que é falar de abundância, que é falar de prosperidade, né? Que é maravilhoso falar sobre isso. Eu sou terapeuta, né? Trabalho com terapias energéticas e uma das minhas especialidades é trabalhar com a área da prosperidade e abundância. Né? Eu fui me especializando nisso, usando ferramentas energéticas para entender como que a gente pode criar mais. Né? Então, aí o meu trabalho casa com o seu, porque a gente trabalha vendo, né, as possibilidades, sentindo o corpo como, né, o nosso GPS aí nessa criação. Então, assim, esse trabalho que eu faço, né, ele é um trabalho energético. Então, tem como a gente se entender mais, tem como a gente olhar para o nosso físico, perceber o nosso emocional, o nosso, né, mental, e aí fazer mais criação. É por aí, né? Então, o meu trabalho, dos meus braços é em relação a essa prosperidade que eu adoro. Adoro mesmo, né? Super tô criando muito, sempre. Como pode melhorar? Cada Sempre que vez mais. multiplique. Como E eu pode adoro, melhorar? adoro. Gente, sigam lá depois que acabar essa live, vão seguir a Cíntia, porque o conteúdo dela é incrível. E eu gosto muito, porque vai muito de encontro com a minha visão sobre a sexualidade. E não é à toa que foi quando eu desbloqueei a sexualidade é que meu trabalho deslanchou, é que a minha comunicação começou a andar, né? E toda vez que eu percebo, né, que tem alguma coisinha emocional, que às vezes a minha mentalidade não tá tão bacana, parece que as coisas começam a travar. E É sim, verdade. gente, aqui não é a gente ter uma visão, né, que assim, a gente não tá no mundo real, a gente tem sim consciência das coisas que acontecem, de várias questões estruturais no nosso país, que mexem, sim, tocam as finanças, mas aqui a gente está falando sobre uma outra consciência que está muito conectada a essa do mundo externo, mas principalmente a consciência interna de geração de riqueza, geração de abundância, que vem a partir de um lugar que eu acredito que pode ser mais leve, amoroso, divertido e prazeroso pra gente. E eu acho que vai muito Com de certeza. encontro com a Cíntia, porque a sexualidade ela pode ser leve. Ela não precisa ser rápida, ela não precisa ser escassa, ela não precisa ser tensa, ela não precisa vir num lugar da tensão, mas sim que ela pode ser vivida de uma forma multiplicada e com muita autopermissão. Então aqui a gente fala muito sobre a mentalidade, sobre o nosso emocional. E eu gostaria de começar então, né, para a gente se aprofundar nesse tema, contando um pouquinho, né, sobre o que me fez me mudar. E depois eu quero saber o da Cíntia. Pode ser, Cíntia? Bora, O pode que ser. virou a chave, né? Para mim, Elisa, foi bem nesse período que destravou a sexualidade, destravou o prazer, as finanças começaram a fluir e o trabalho começou a prosperar. Antes, gente, eu tinha muita questão mal resolvida. Primeiro, assim, eu gosto muito de falar isso porque eu não tinha referência de mulheres, principalmente da minha linhagem materna, que eram independentes financeiramente, sem pai, sem parceiro. Sempre estava conectado a alguma figura masculina. E eu sempre fui assim, embora tive os meus relacionamentos, eu sempre, quando eu tinha 18 anos, eu peguei minhas coisinhas, fui trabalhar, né, viajando o mundo, dançando, já queria fazer diferente. Mas quando eu voltei para o Brasil, né, na época eu tinha 20 anos, eu voltei para aquele status quo da filha e da criança que não conseguia gerar, porque sempre faltava algo. E aí me faltava confiança, me faltava também o poder da minha voz, porque estruturalmente eu tinha muitas coisas a meu favor. Eu tinha estudo, eu tinha, né, o básico em casa, onde eu poderia investir meu tempo e energia, o que é mais do que a grande maioria, sim, é um grande privilégio, sem sombra de dúvidas. Mas sempre faltava alguma coisa. Então eu dava, sempre muito de graça e nunca senti o retorno. Eu sempre tinha figuras onde que, por exemplo, de orientadores na época da universidade, onde eu fazia toda a pesquisa para a pessoa, coletava os dados, estudava um monte, e na hora de fechar um artigo, na hora de receber os créditos, era um dado para outras pessoas. Olha só o nível. E no nível da sexualidade também. Eu sempre dava muito para as outras pessoas, servia, era super fodona, que só se podia, né? Eu gosto muito dessa frase. Mas estava totalmente desconectada de mim. Embora eu gosto Sim. muito da universidade que eu fiz, eu sempre tinha uma coisa assim que eu não conseguia expressar minha voz e minha autenticidade. E foi quando eu comecei a entrar no caminho do corpo, do prazer, da sexualidade, parece que aos poucos as coisas foram se encaixando. E nasceu esse projeto que hoje vocês veem, né?
o antigo Mulher Árvore, o atual eu, Elisa Marcelino, e que as coisas vão prosperando cada vez mais, que se fortalece aqui dentro. Afinal de contas, a gente precisa sim de confiança, limites, a capacidade de ação, mas também a permissão para receber, baixar essas barreiras, né, Cíntia? Sim. Agora que vocês sabem um pouquinho da minha história, eu gostaria de saber, né, da Cíntia. E aí, Cíntia, qual foi o momento da sua virada? Como era antes para se tornar esse mulherão incrível que você é hoje? Sou suspeita, Olha, gente, eu vou deixar o, claro. o momento da virada foi quando eu percebi que o problema não estava fora, mas estava dentro. Foi isso, Nossa. né? Porque assim, a gente é muito bom em delegar função, né? Inclusive dos problemas. Ah, isso não é comigo, é porque fulano fez isso comigo, minha mãe aprontou essa, meu marido fez não sei o que lá, o orientador fez tal coisa, né? Então, assim, sempre é culpa dos outros, nunca é nossa. A gente nunca fez nada. Então, né? Aí, quando eu comecei, e foi exatamente isso que aconteceu, eu comecei a perceber um padrão que se repetia. E tinha até um ciclo, uma ordem, porque assim, acontecia um problema com um, aí eu já sabia que ia ser com outro, com outro, com outro, voltava no Nossa, primeiro. eu também. E era um ciclo que se repetia. Eu falei assim, não, para, não é possível. O que tem em comum entre essas histórias? Eu. Foi por aí. Falei assim, eu sou a única pessoa em comum com todas essas histórias. O problema é comigo. Eu sou o problema. E aí eu fui pesquisar sobre isso, eu fui me olhar verdadeiramente, né? Eu gosto bastante de usar, né, o brutalmente honesta, porque eu fui olhar de uma maneira assim, eu preciso olhar para mim de uma forma honesta, mesmo para perceber o que é que eu estou fazendo, né, de uma forma equivocada, né, errada. O que é? Quem sou eu, na verdade? Do que eu gosto, do que eu não gosto. E aí, essa busca, né, interna pelo autoconhecimento, ela é pauta constante da minha vida, você sabe bem disso. Assim, eu adoro, eu sou uma pessoa que eu vou, né, mergulhando, eu gosto das experiências, eu gosto de saber mais, eu gosto de me conhecer. E cada vez que eu faço um mergulho, cada casca que eu tiro, né, é uma nova Cíntia que vem à superfície e ela vem cada vez mais forte, ela vem mais poderosa, sim, ela vem criando mais. Então esse processo, né, interno, né, quando a gente se reconhece, fala para tudo, né, e esse reconhecimento de que nós somos co-criadores da nossa realidade, né, que a gente que cria, que a gente é que faz, muda tudo, né? Muito isso, porque senão a gente está sempre delegando função. A gente está sempre delegando para o outro o problema que está acontecendo, né? Fala, não, mas tem coisas com o outro, sim, mas qual é a tua parcela no meio dessa história toda, né? Porque a história é sobre a gente. E também algo que pegou muito para mim, né, Elisa, foi quando eu reconheci que eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Foi isso. Porque até então eu não, né, a pessoa mais importante, quem é a pessoa mais importante? Eu ficava, ai, os meus filhos, ai, sim, eu acho que é minha mãe, não, né, sou eu. Então, Adoro! trazer isso, né, reconhecer, né, que assim, eu sou a pessoa mais importante da minha vida, esse caminho é meu, sou eu que estou aqui pilotando esse avião, sabe? Então, a gente começa a se apropriar de algo que fica muito esquecido. E aí, quando esse poder ele volta para mim, né, ou talvez quando eu descobri que ele existia, né, que eu fico aqui pensando até, talvez eu não tinha nem me tocado que um dia ele tinha sido meu, né? Mas quando eu me aproprio de novo de mim mesma, né? Aí ninguém segura, né? Eu gosto muito de falar isso, né? Ninguém segura uma pessoa que realmente, né, se encontra, sabe, que se empodera de si, né? Aí ninguém, não tem para ninguém. O que você faz vai dar certo, vai funcionar, você vai criar, você vai fluir, né? Então é se empoderar de si mesmo, né? Foi por aí. Isso já tem uns 6 anos mais ou menos, né? E assim, eu sou a pessoa, Elisa sabe bem disso, com sangue no olho. Tipo assim, quero É mais. pra conquistar o mundo, ninguém me para! Para tudo e chama nada que a Cíntia tá descendo! Agora ninguém me segura. Pensem o que quiser. Tô bem assim, né? Sim, e é muito isso, né, Cíntia? Porque a gente tem. A gente herda muita coisa, nos falam muita coisa e a gente vai absorvendo isso. Só que quem a gente é de verdade, enquanto a gente não rompe essa casca e começa a olhar para essa pessoa, para essa mulher, a Elisa, a Cíntia, o que a gente deseja, o que a gente sente, o que Sim, nos faz pausar, né? Porque antes eu era muito assim, né?
Eu lembro que uma das maiores crenças que eu tinha lá em casa, né, que meu pai falava muito, para mim é muito forte isso, e que para mim foi uma grande virada de chave na minha vida, inclusive profissional, foi que eu percebi um padrão muito forte no masculino, né? Que ele era do tipo que falava assim, ai, você não pode chamar muita atenção, porque se o seu chefe te olhar, né, você vai parecer que é puxa-saco. Então as pessoas têm que te reconhecer pelo aquilo que você está fazendo ali, na surdina, na escondida. Não na surdina de errado, mas assim, pelo valor do seu trabalho que é gerado, e não porque você vai lá, se apresenta, comunica, né, e toma um espaço de liderança. Na época que eu dançava, olha só que doido, eu sabia que era muito boa. Eu tenho um ascendente leão, gente, terrível. Eu sabia que era boa quando eu dançava, né, há 500 mil anos atrás. E eu nunca vou esquecer que eu tinha, o quê? Uns 12 anos, estava indo para essa turma tudo do adulto dançar, e eu sempre ia lá no final. Eu ia lá no final da sala. E sempre quando vinha professor de fora, eles me amavam, gostavam de mim, né? Por conta do corpo, do estilo e não sei o quê. Eles gostavam. E sempre acontecia de eu ia lá no final e sempre o professor tinha que me pegar para me colocar lá na frente. E, gente, hoje eu acho um absurdo isso, porque eu sabia. Mas eu precisava ser vista. Olha só que loucura. E para mim, a grande virada foi quando eu comecei a trabalhar com terapias, comecei a me trabalhar o meu poder pessoal, a minha permissão de ser vista pelas pessoas. Sim. E a minha melhor forma de gerar dinheiro é através da minha comunicação, segundo a minha astróloga, que me falou que eu tenho Mercúrio em Libra. Então, assim, falar bem, falar bonito, conectar com as pessoas e emocionar é um dom, e é por onde eu gero. E quando eu me permiti ir para frente das câmeras, né? Porque antes eu colocava todo mundo, chamava minha mãe, chamava a minha irmã mais velha, que também é incrível, trabalha com sexualidade. No começo, ela trabalhava comigo aqui nas redes sociais. Eu sempre chamava todo mundo para aparecer. E nada das coisas pareciam que não iam. E a grande virada foi quando, assim, eu rompi o véu e falei assim, é agora ou nunca, basta. E me assumi. Eu mesmo fui lá atrás, eu lembro assim, porque essa foi a minha visualização. Eu fui lá atrás, me peguei a Elisa de 15 anos. Falei assim, agora essa professora sou eu, menina. Vai pra frente. E assim, o que eu digo, né, é que essa permissão de ser vista, essa permissão de romper o véu do julgamento, porque às vezes as pessoas podem estar julgando, mas a grande maioria das vezes, às vezes as pessoas estão nem aí. Porque cada um está centrado na sua própria vida. E se estão julgando, as pessoas só julgam quem não se move. Quando a gente não se move, a gente olha os outros se movendo, tentando, dando a cara a tapa, se permitindo. A gente julga porque no fundo também deseja e não consegue. Então, ao invés de julgar, a gente pode se inspirar. Então, quem julga, será que julga? É 100% real isso? E o que a gente perde, né? Porque muitas vezes a gente pode estar se comunicando, muitas vezes a gente não precisa ter rede social, viu, gente, para se comunicar, vender trabalho se não desejar. Mas muitas vezes quer fazer mudanças muito fortes na vida e que podem ser aquele momento de virada. E o que eu ia perguntar para você é se tem alguma crença assim bem cabulosa sua, que às vezes você herdou de pai e mãe ou de alguém importante na sua vida e que no momento que você se deu conta, parece que a vida se transformou. Tem alguma história assim? Agora que eu já contei minha vida inteira, né, Cíntia? Tem várias crenças, né? Eu acho que a crença talvez mais cabulosa dentro desse espectro, né, de prosperidade e de abundância é de que a vida é difícil. De que pra gente criar, pra gente ter dinheiro, para funcionar, tem que ser difícil. Porque se for fácil, tem alguma coisa errada. Né? Então, assim, tá fácil demais, tem alguma coisa errada. Não é possível que alguém enriqueça do dia para a noite. A gente vai desconfiar. Se alguém aparecer rico do teu lado, enriqueci, acordei rico, nada. Fez alguma coisa. E fez alguma coisa errada. Não é assim, simplesmente, né? Você fez alguma coisa errada, você se corrompeu, você se vendeu de alguma maneira. Então, essa é uma crença que fica, né, muito, né, no sistema, né, da minha família, ficava bastante, né, de que tem que ser difícil. Eu lembro muito, né, do meu pai falando assim para mim que a gente não pode ter preguiça, né? Não pode ter preguiça. Então, e isso criou, na verdade, uma Cíntia que sempre trabalhou muito, né?
Então, assim, hoje eu me trabalho, inclusive, para isso, né? De saber descansar, de saber ter os meus momentos de prazer, né? De me deliciar com o silêncio, com o fazer nada, de perceber que aí também tem uma beleza, uma coisa que é gostosa, porque isso vai ficando, né, na nossa crença, e eu diria mais ainda, eu acho que essas crenças, elas são coletivas no nosso país. A gente carrega muito isso de que tem que ser difícil, de que o fácil é para desconfiar, de que não pode ser fácil. Então, até eu gosto muito de um mantra, né, que eu uso bastante, que é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E foi um mantra que, para mim, quando eu conheci, começou a fazer, mexeu muito comigo e começou a transformar muitas crenças minhas, porque pegou exatamente nessa. Eu assim, como assim tudo na vida vem a mim com facilidade? As coisas são difíceis. Então, não é possível. E aí, quando eu comecei, inclusive, a praticar, né, esse mantra, a trabalhar com as terapias que eu trabalho, a mexer com essa parte energética, eu fui percebendo que não é difícil. A vida, na verdade, ela é, né, a gente pode levar ela com muita leveza, ela pode ser muito fácil mesmo. Mas o quanto que nós estamos realmente, né, enraizados numa dificuldade, em que a gente desconfia. Você falou bem no começo uma coisa bem bonita, né, que é o quanto que a gente está disposto a receber. Quando nós usamos essa coisa do baixar barreiras, né, nós criamos o tempo todo barreiras energéticas à nossa volta. E essas barreiras, elas são invisíveis, mas elas são reais. Então, quando eu desconfio da facilidade na criação de algo, qualquer coisa que seja, eu estou criando uma barreira energética. E ao criar essa barreira energética, não chega nada. Você fala, ai, não sei, não consigo um relacionamento. Ai, não sei, sabe? Dinheiro não chega, eu quero vender um negócio e ninguém quer comprar, tal, porque você deve estar, né, atrás de uma mega barreira energética que você criou, ninguém te vê, ninguém te enxerga, né? E também tem as barreiras que a gente cria com a gente, né? Então são as barreiras que também nós criamos, né? Então, quanto eu fico pautada nessa dificuldade, no que vai ser, não pode ser fácil, tem que ser sempre difícil, eu estou criando uma barreira para mim. Então, destruir isso, né, descriar isso, né, são conceitos que vão te permitir começar a olhar a vida de uma outra forma, né? Então, essas são crenças, eram crenças limitantes eu carregava, que de vez em quando elas vêm à tona numa palavra ou outra da família. Eu falei, não, hoje não mais. Hoje eu tenho crenças que são fortalecedoras, que me fortalecem naquilo que eu quero. Então, né, nossa, você vai fazer mais, você está trabalhando muito, eu estou criando mais. Eu estou gerando mais, eu estou colocando mais a minha voz no mundo, né? Então a gente começa a perceber que o quanto que nós nos seguramos, né? Muitas de nós, né? Para não aparecer demais ou para não ser julgada, né? O quanto julgamento nós fazemos de nós mesmas, e aí isso vai nos segurando nessa criação, né? E aí quando você começa a desconectar disso, fala assim, não, peraí, eu posso criar muito mais, né? Eu posso usar ferramentas, práticas para criar mais. Ninguém vai me segurar, mesmo. É por aí. É sobre isso. É Tô sobre vendo aqui as isso. mensagens das meninas. A Fran, adivinha quem me ensinou a redoma de vidro? Dona Cíntia aqui, ó. Menina, o desafio Destrave Seu Prazer, o exercício de hoje é todo mundo pra essa redoma, galera. Maravilhosa. Assim, ó, Cíntia Matiusi, a deusa. A deusa leonina, que eu adoro. Tá lá. Então, gente, tá lá. Dei como gente. exercício, tarefinha, vamos programar esse campo. Aí a Essa redoma de vidro é um voluntaridade. super exercício. Para quem conhece, para quem não conhece, depois posso explicar. Tem lá até tá no Spotify. Para quem não conhece, eu Tem tenho um isso num podcast. podcast do Terapias de Luz. Eu gravei a redoma de vidro a pedidos. O pessoal grava. Eu falei, então vou direcionar uma para que você possa fazer sempre, para fortalecer teu campo. Nossa, e é muito perfeito. Porque eu vejo que a relação é a mesma com o prazer. A gente tem um monte de referência, que é de violência, que é de escasso, que é sujo, que tem que ser de um jeito, que precisa, não pode ser de outro. Se você não for sexy, ai, mas assim, calma aí. Você pode ser sexy, mas não vulgar. Ó, tem até uma régua. Se você quiser assim arrasar, não pode. Ou então, se você quer viver mais ao natural e ser do seu jeitão e vivenciar o prazer, não pode. É muito regra e pautado. E às vezes a maior parte das pessoas que mesmo que alcançam o orgasmo não percebem que com essa mentalidade da pressa, da tensão,
da atenção e a não permissão de experienciar de outras formas e de se entregar é essencial para a gente sair dessa pobreza sexual, porque é, assim, muito pobre, principalmente quando está desconectado daquilo que a gente sente, de quem a gente é, onde a gente não consegue expressar um limite, onde isso não nos fortalece em outras áreas da nossa vida, porque sexualidade é conexão total com a nossa essência, com a nossa voz, com a nossa expressão, com a criatividade, prazer, e para mim é totalmente conectado com a abundância. Para mim é muito diferente quando eu coloco um projeto no mundo onde eu sou movida pelo medo de que ai, precisa dar certo, porque senão vai faltar. E quando eu recebo algo, porque é muito isso, gente, se vocês não me conhecem, a maioria das pessoas conhecem, mas, meu, eu sinto muito as coisas que eu vou colocar no mundo. Eu recebo, às vezes eu tô meditando, vai vindo ideias antes de escrever um post. Meu, tem uma intenção de realmente fazer diferença na vida das pessoas e trazer coisas que vêm de um lugar de amorosidade, de gentileza, de autopermissão e de abundância. E quando me vem desse lugar do tipo, nossa, que incrível, isso vai fazer diferença na vida das pessoas, é batata. Não precisa, às vezes sim, a gente precisa fazer o básico, né? Divulgar. Tem estratégia, sim, não vou dizer que isso não ajuda, ajuda pra caramba, mas as coisas fluem, parece que o corpo reverbera de uma outra forma. A gente coloca na ação, mas também parece que vira uma chavinha aqui de que entrega. E o que eu vejo é que muitas vezes, quando a gente é movido muito pelo medo, pela escassez, assim como no dinheiro, com a abundância e com o prazer, a gente não consegue enxergar as coisas com claridade. A gente, então, começa a entrar em um buraco, aonde a gente, é uma bola de neve, na verdade, né? Aonde começa pequenininho e a gente vai, quando vê, a gente já tá ali na frustração, cheio de dívida, com boleto, é não sei o quê, e aquela insegurança e ansiedade, e escolhendo às vezes os piores caminhos, não conseguindo enxergar com quem a gente pode pedir ajuda, né, para orientar, com o que a gente realmente precisa executar agora, como que a gente pode, né, realizar um trabalho, divulgar algo para gerar, e até mesmo baixar nessas barreiras para perceber que existe uma força aqui dentro da gente, né, que é capaz de ir para a vida, de gerar e se permitir receber. Que nem tudo precisa ser no pânico, na dor, né, e na restrição. Lógico, né, que a gente precisa de movimentos, mas é muito diferente e é muito mais fluido quando a gente vem com a leveza, com a diversão e o prazer. E para mim essa é uma das grandes viradas. Tudo aquilo que eu faço com muito prazer, com processos de criação orgásticos, são sempre os processos que mais geram abundância. E você vê que as pessoas estão tão conectadas que todo dia vem enxurrada de mensagem das alunas falando: meu, mudou a minha vida, olha isso, que incrível, nossa, era o que eu precisava hoje. E às vezes não é nem um curso, às vezes, para mim, é abundância quando eu recebo uma mensagem de algo que eu coloquei no mundo como um post. E é muito bobo isso, né? Às vezes ouvindo. E alguém me fala: poxa, isso era o que eu necessitava hoje. De alguma forma, isso me traz faz sentido para mim. Sim. E é como se há um fluxo desse dar e receber, aonde, né, a gente vai baixando essas barreiras para se permitir receber mais. A gente se fixa a uma única maneira, que muitas vezes, né, cheio das crenças e valores de tantos ancestrais, de um senso cultural, né, de como tem que ser a vida, de como tem que ser as coisas, que a gente não se questiona se é pra gente. Né? E a gente não se abre para novas possibilidades. Exatamente. E é muito forte, né? E eu gosto muito de uma das frases que, inclusive, a Cíntia ensinou, né? Com a redoma de vidro, que é para a gente fortalecer nosso campo energético, mas, acima de tudo, colocar para fora tudo isso que a gente vem absorvendo e que vai nos roubando de nós mesmos. Eu gosto muito de perceber assim. E ela gosta muito de programar, e eu adoro isso, que é algumas frases muito pertinentes para gerar mais abundância, e sim, inclusive chamar o dinheiro. Que agora eu até brinco, né? Vem dinheiro, Convida. Vem prazer, multiplica. A gente vai é. convidando para nossa energia. Conta um pouquinho mais pro pessoal sobre esse chamar tô vendo o dinheiro. pessoal falar aqui da redoma. Gratidão, é isso. Vou contar. Assim, você está falando aí de alguns elementos, né? Que são bem pertinentes quando a gente fala de abundância. Porque assim, a abundância, né? Vou chegar lá na redoma. A abundância é um estado interno. E essa ficha, quando ela cai, é a hora que a gente faz mágica, tá? Então, assim, você perceber assim, não é na quantidade de dinheiro que você tem na sua conta ou que chega para você. Para você reverter essa equação, você começa a trabalhar internamente.
Então, assim, quanto mais você se trabalhar internamente e perceber, ter essa vivência do ser abundante, mais as coisas vão fluir, inclusive dinheiro, né? Que é Sim, também, gente, digamos gera assim, aquela barbaridade. a moeda energética, né? Então, assim, é o que a gente está visualizando aqui mais de concreto, né? Que é o dinheiro chegando na nossa conta. Esse estado interno da abundância, ele é um estado de prazer interno. Por isso que tem tudo a ver com o trabalho da Elisa, né? Porque quando você se encontra com você, quando você está bem com o teu corpo, quando você descobre, né, as maneiras orgásticas que esse corpo tem, então você entra nesse estado de prazer. E nós podemos também ir trabalhando de outras formas para encontrar esse estado, né? Então, quando você está bem com você mesmo, o autoconhecimento, tudo isso vai fortalecer esse estado interno. O que que faz a gente entrar na escassez? Porque é importante a gente perceber, para você não cair na escassez. Então, são os estados de dúvida, de ansiedade que a gente tem, de medo, porque nós somos muito programados realmente a olhar para as questões de sobrevivência. Então, se eu tô com, sei lá, comecei a ficar negativo no banco, o que que você pensa? Nossa, meu Deus, acabou, o que que eu vou fazer? E agora, porque eu tinha esse boleto para pagar amanhã e agora eu não tenho dinheiro, eu não sei mais como é que eu vou fazer para trabalhar. E aí você dispara uma cascata de pensamentos repetitivos escassos que te deixam em looping interno. Essa abundância, coitadinha, sumiu. Então você fica nessa escassez vibrando, essa escassez vibrando, essa escassez. Quando você estiver nesse estado, a primeira coisa que você vai fazer é falar: para, basta, chega, parou com isso, né? E aí você usa elementos, que aí eu sempre gosto de ensinar, que são elementos meio que de resgate rápido, sabe? Um SOS, uma boia que joga para você. Fala: parou, como pode melhorar? O que mais é possível que eu ainda não considerei aqui? E só faça essa pergunta, né? Para você sair do movimento de looping que você entrou. Então, né, o que mais é possível, o que mais é possível, que eu ainda não considerei, que ideia que eu ainda não tive, quem ou o que pode me ajudar. Porque aí você começa a pensar, né, em novas possibilidades, porque quando você entra na escassez que você trava, você fica assim, ó, parece um zumbi ali parado, olhando, ah, meu Deus. Não, você vai fazendo novas possibilidades. E aí, para você resgatar de novo esse lampejo dessa abundância e lembrar que você é um ser infinito e próspero e abundante. O universo é próspero e abundante. Se você tem alguma dúvida, é só olhar para a natureza, que te entrega tudo sem nada pedir. Então, isso é um resgate. Você fala de vai olhar para o céu, olha para o verde, olha, lembra, pega uma foto de alguma viagem, entra no Google, coloca lá, né, Maldivas, floresta amazônica, sei lá, entendeu? Cachoeiras, para você retomar que você o mundo é próspero e abundante e tem para todo mundo. Não deixe entrar num looping de que não tem saída. Né? E isso é só você com você mesmo, para você detectar que você pode sair. O exercício da redoma de vidro, né? Para quem não conhece, né? O que que é? Então vou explicar aqui e trazer também algumas dicas para vocês para super criar mais. O que que você vai fazer? O exercício da redoma, ele é um exercício para fortalecer o seu campo energético, tá? Porque nós somos energia, e se vocês estão aqui nessa live, vocês sabem disso. Vocês gostam desse assunto. Não, você pode até estar aqui curiosa, mas assim, é porque faz sentido para você acreditar mesmo que assim, nós somos energia, você de alguma forma já percebeu isso. Então, essa energia, né, ela vai ser trabalhada. Quanto mais você fortalecer seu campo energético, mais forte mesmo você vai estar frente aos desafios. Não é qualquer coisa que vai entrar no teu campo. Então, esse exercício ele é um exercício fácil da gente imaginar, porque a nossa imaginação ela tem um poder grandioso, né? Nessa mudança de mentalidade. Então, você vai se imaginar num lugar gostoso, seguro para você, o que você desejar. Pode ser real ou imaginário, pode mudar a cada dia, tudo bem. E você vai imaginar a sua volta como uma redoma mesmo de vidro, como se tivesse uma proteção à sua volta. A cada exercício que você faz, essa redoma ela vai estar mais forte. Né, você vai estar aumentando assim essa espessura do vidro, tá? Então você vai deixar cada vez mais forte. Do lado de fora da redoma, tudo. Não vai querer levar o crush para dentro da redoma. Não leve a família, a sua mãe para dentro da redoma. Não. Tudo para fora da redoma.
tudo. Então, assim, todo mundo, o seu trabalho, os boletos, as críticas que você já recebeu, o problema de hoje, tudo. Dentro da redoma é só você. Isso por si só já é um exercício, porque tem gente que fala, ai, mas eu tenho um bebê. Não, lá fora da redoma. Então, é assim, dentro da redoma é só você. E aí você vai estar imaginando que esse vidro, ele está muito forte, mesmo, cada vez mais, tá? Então, ali dentro da redoma, você vai trazer para você frases que vão te fortalecer. Então, assim, eu sei qual é o próximo passo. Eu sei como criar dinheiro. E, gente, é criar dinheiro e gerar dinheiro, não ganhar. Quem ganha dinheiro é criança. Adulto cria e gera. Então, é uma simples palavra, mas que muda todo o conceito. Porque senão você está sempre esperando alguém te salvar, trazendo dinheiro para você. E não. Você cria dinheiro, você gera dinheiro. Eu sou um ser próspero e abundante. Eu reconheço a abundância todos os dias da minha vida. Eu reconheço a abundância hoje, no meu dia, nas pequenas ações. Então você vai trazendo. Se você está, por exemplo, se sentindo insegura com alguma coisa, eu consigo perceber em mim a mulher segura que eu sou. Então você vai trazendo, sabe? A minha autoestima tá bacana, tá legal, né? Eu tô confiante. Eu gosto muito de fazer a redoma no início da manhã, até mesmo na cama, assim, né? Tal, faço e já começo o dia assim. Você pode fazer várias vezes ao dia quando você desejar, para você se fortalecer, mas você vai trazendo isso, né? De que eu sei como, né, criar mais possibilidades na minha vida. Eu reconheço todos os meus potenciais para criar mais. Porque você vai começar a perceber, assim, ideias onde você antes não percebia, possibilidades onde antes você não estava vendo. E se nesse exercício, né, bater uma dúvida, aparecer alguma coisa, falar, vai lá para fora, fora da redoma, sabe? Aquele problema que fica latejando, você fala lá fora. Você pode fazer assim com a mão, que vai te ajudar também a colocar para fora, né? E aqui eu tô com o campo energético fortalecido, porque se você tá com o seu campo energético fortalecido, é como se fosse uma árvore no meio da tempestade. Ela balança, balança, mas ela não cai. Né? Porque senão você fica assim, qualquer coisinha que acontece, você acha que é o fim do mundo. Entendeu? Tu fala, ai meu Deus, mas agora eu não sei o que fazer. Você sabe, porque o nosso saber, ele está aqui dentro. Ele é interno. Só que para eu ouvir o meu saber, eu preciso estar conectada a mim mesma. Então esse é um exercício muito rápido, que quando você tira tudo que é ruído, você se ouve. Então eu tenho muitas pessoas, clientes, pessoas que acompanham meu trabalho, que começaram a trazer assim, nossa, Cíntia, eu comecei assim a ter muito mais ideias, o meu relacionamento melhorou. Pois é, porque você se encontrou também. Né? Você está se encontrando na tua essência. Então, é um exercício, gente, muito rápido. Não é para você ficar muito tempo fazendo o redoma. Ele é rapidinho. E você pode fazer, tipo, tá lá no trabalho, o trabalho tá uma bosta, o chefe já chamou, já deu uma confusão lá. Fecha o olho, vai pro banheiro rapidinho, tal. Você fala, minha redoma de vidro, tô aqui fortalecida em mim mesma. Todo esse ruído lá fora, como eu posso criar mais, como eu posso estar mais presente, eu sou um ser próspero e abundante. Volta e volta. A abundância, ela vai ficar mais nítida para você no seu dia a dia quando você encontra esse estado de presença. Porque você começa assim, a te ouvir mais, né, acessar o seu saber. Então essa abundância, ela começa a aparecer. Então eu falo, gente, mas começou a aparecer dinheiro, clientes não sei da onde, ideias e tal, exatamente, porque estava tendo muito ruído antes. E com o ruído, gente, você trabalha? Te atrapalha demais. Não, então assim, é estar nesse estado dessa consciência. Uma outra dica é, se você quer dinheiro... Só um minutinho. Gente, pega papel e caneta e anota tudo, né? Porque assim, uma conversa com a Cíntia, menina, ela anota um caderno inteiro. Seja esperta aí, amiga. Pode continuar, Cíntia. Vai anotando. Se você quer dinheiro, se a questão é estou precisando de dinheiro, você vai pedir por dinheiro. Você não vai pedir por trabalho, porque vai vir trabalho para você. Trabalho não é sinônimo.
Porque senão a gente fica sem graça de pedir, né? A gente tem um negocinho assim meio sem graça. A gente fala assim, ai, eu fiz lá a redoma, mas assim, ai, achei pesado pedir dinheiro. Então eu falei assim, ai, eu entrei lá e falei assim, não, eu quero mais trabalho, vai chegar. Quem falou que. Aí o chefe te manda fazer os negócios, você sai do trabalho 10 horas da noite e não vai ganhar, né, pelas horas extra e tal. Aí você se sente o quê? Mal, porque você aceitou aquele não, mas você pediu trabalho, veio. Então, é reconhecer que não tem problema algum em você pedir dinheiro. Por isso que eu gosto da frasezinha também, que é o vem dinheiro. Chama o dinheiro, convida. O dinheiro, ele vai entrar na sua vida se você considerar realmente que a sua vida, se ela fosse uma festa, o dinheiro participaria dessa festa ou não? Ele ficaria do lado de fora. Então, é você perceber que, assim, não, eu estou criando, estou semeando aqui para trazer mais. A abundância não é só prosperidade, não é só sobre dinheiro, né? O ser próspero é aquele que se sente bem com tudo, que está bem com o próprio corpo, que está bem nas relações, né? Essa prosperidade, gente, é o nosso estado natural. O estado basal, o estado natural nosso é próspero. Só que nós criamos dificuldades. Quando eu falei da minha crença lá no começo, é porque a gente acha errado ser tudo assim tão bom e fácil. Então, assim, nossa, mas aí se eu começar a pedir dinheiro e chegar, o que eu faço? Então é melhor, o que eu faço? Melhor eu, né, quebrar alguma coisa em casa para gastar o dinheiro que eu ganhei. Quantas vezes você ganhou dinheiro de uma forma fácil e que depois você acabou perdendo porque seu celular espatifou no chão? Porque furou o pneu do carro, porque arrebentou alguma coisa em casa. Você fala, nossa, mas isso é nossa criação, porque é como se fosse uma régua interna que a gente tem de criação de dinheiro, que quando eu chego num patamar que eu estou passando, eu acho errado e eu volto. Esse é bem profundo, né? Mas isso acontece. Nossa. E a gente vai vendo quantas vezes você desconvida o dinheiro para participar da sua vida. Quantas vezes você está desconvidando a abundância para se fazer presente na sua vida? Quantas vezes você, por exemplo, assim, reconhece que ganhou dinheiro no seu dia a dia? Quando você, sei lá, vai comprar alguma coisa e você ganha um desconto. Você reconhece que ali você está ganhando? Você reconhece um presente? Você reconhece quando alguém manda uma mensagem, que nem a Elisa falou, nossa, eu recebi uma mensagem aqui de um post que eu fiz aquilo, isso para mim é abundância? Sim. E quanto mais a gente reconhece essas coisinhas no nosso dia a dia, mais disso a gente vai ter. Porque tudo que você coloca a sua atenção vai aumentar. Então, se você está colocando a sua atenção na dívida que você tem, na escassez que você está, na crise, no valor da gasolina, né, na falta de algo, é mais disso que você tem. Então, na hora que eu percebo a falta de alguma coisa, eu paro e falo, opa, percebi, não tô cega, tô percebendo que tá faltando alguma coisa aqui. Coloco para fora da redoma, como pode melhorar, o que mais é possível, como eu posso me sobrecriar nessa situação. Brinca sempre com isso, como eu posso me sobrecriar. E quando eu falo brinca, gente, é porque assim, é para ser leve. É, muita rigidez e controle, gata, trava dinheiro, trava abundância, dinheiro. Trava tudo. Exatamente. A natureza não é controladora, não. Ela segue o fluxo da sua ciclicidade, cara. Ela te entrega gratuitamente, o tempo todo. Né? E aí, quando você tiver dúvida da escassez, você vai procurar alguma representação de abundância natural. Sabe, assim, um pôr do sol, o céu azul, a chuva abundante, né? A natureza. Então você fala, nossa, tá aqui, tá disponível. Então por que não tá chegando para mim? Que essa é uma dúvida. Você fala, ok, o universo é próspero, é abundante, cadê minha parte? Que até agora aqui, ó, não chegou. O que eu faço? Tem gente que se revolta. Eu tenho um pessoal aí que fica revoltado comigo. Como assim? Eu falei, como assim? Se você está criando barreira energética na sua volta o tempo todo, não vai chegar para você. Agora, qual é o tijolo da barreira? Julgamento. É verdade. O tijolinho da barreira energética é julgamento. Então, toda vez que eu estou fazendo um julgamento de alguém, de uma situação, ou que eu estou me julgando, que a gente faz isso muito bem.
A gente se julga muito, mas a gente se julga, ai, gente, como eu sou uma otária, ai, que burra que eu fui. Nossa, o quanto que você se olha no espelho e fala, nossa, pelo amor de Deus, você fica se julgando o tempo todo. Você faz o negócio e fala, ai, tá vendo? Aconteceu, tinha que ser comigo, né? E tal. Esse julgamento é tijolinho dessa barreira. Então essa barreira ela vai crescendo e você vai só fortalecendo cada vez mais. E aí essa abundância, ela até tenta chegar em você, mas você se isolou tanto de tudo. O quanto que durante o nosso dia a gente se lembra que a gente faz parte desse planeta, que está tudo interligado. As respirações que a Elisa lindamente ensina a gente a fazer e tal, faz com que a gente entre em conexão com tudo. Na primeira vez que eu fiz uma sessão com a Elisa, eu fiquei assim, meu Deus do céu, mas tem parte minha aqui que ficou anestesiada que eu nem lembrava que existia. Falei, nossa, mas eu tô sentindo aqui a ponta do nariz tremendo. Você lembra? Eu falei assim, mas Elisa, pelo amor de Deus, o que é isso? Eu falei, você só respirou. Pois é! Quanto que a gente esquece de respirar? Aí a gente fala assim, meu Deus, pois é, eu me desconecto totalmente, né, de mim mesma, do planeta, de tudo que existe à nossa volta, e aí eu reclamo que eu não sou abundante, mas quem, né, se isolou foi você. Então ter essa percepção, gente, né, é só falar, parou, tô baixando barreiras agora, eu quero entrar em contato com tudo, eu quero receber mais de tudo. Aí começa a fluir. Aí você fortalece teu campo energético com o exercício da redoma, que uau, né? Tem lá, é muito facinho, tá lá no podcast, né? Que eu tenho no Spotify, tá lá, né? Terapias de Luz, por Cíntia Matius, facinho de achar. Mas quem quiser também me chama, né? Que eu mando o linkzinho. E aí você faz, e você vai se sentir mais, assim, forte com você, para que você possa criar mais possibilidades, né? É isso, né? Dessa E forma que a gente vai criar. É muito perfeita essa fala, porque a nossa energia sexual é energia. É fortalecer o campo energético, porque quando ela está em movimento, nesse dar e receber de nós, de nós com o outro, independente se é sexo ou não, energia sexual em movimento é energia vital e força. Quanto melhor a gente está enquanto energia, corpo físico, emocional, mental, quanto mais clareza a gente tem das coisas, mais a vida flui. Mas a gente para de se questionar e, inclusive, vai para ação. Tenta. Mesmo que alguma coisa não funcione, esse campo está propício para aprender, inclusive com os erros. E olha só que incrível, de aparecer pessoas para orientar, para aparecer pessoas, né, para fazer uma live. E até mesmo saber quando é o momento de entregar. Eu gosto muito de falar, né, que a nossa energia é yin e yang, aonde a gente tem essa capacidade de estruturar, racionalizar, ir para o mundo e, ao mesmo tempo, saber quando entrega, ouvir esse chamado do coração, do corpo, do sentir, que nos guia a todo momento. No prazer, no sexo, no autotoque, é a mesma coisa. Tem uma parte nossa que age, que toca, que cheira. Tem uma parte nossa que recebe esse estímulo na pele, que se arrepia, que se entrega inteira à sensação. Para a gente gerar dinheiro, para a gente gerar abundância, a gente precisa colocar no mundo ideia, criatividade e, ao mesmo tempo, também saber entregar. Tem o tempo de maturação, mas as coisas são muito mais rápidas quando a gente está consciente da nossa verdade, de quem a gente é. Só tem dificuldade para se entregar um orgasmo quando a gente não está conectado com esse corpo. A gente não se conecta com a nossa capacidade multiorgástica quando a gente não está conectado com as sensações, quando a gente não confia. E a mesma coisa tá ligado, né? Tudo tá ligado, a abundância. Não é maravilhoso? Quanto mais leve, divertido, prazeroso, mais fácil é de criar a abundância. E, gente, esse exercício da redoma de vidro é incrível. Eu mesmo faço direto aqui em casa, às vezes não dá nem tempo, tipo, é um minutinho. Só visualiza a redoma de vidro, rápido. Coloca para fora e programo. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é o meu valor não depende dos meus resultados. Eu consigo me enxergar com amorosidade e gentileza. Descobri, gente, uma das virtudes, esses dias até comentei no meu programa de mentoria, que eu estava desenvolvendo a virtude com a minha redoma do olhar gentil para mim. Porque, gente, eu sou a minha pior carcereira quando eu vejo. E o julgamento só cria barreira.
Aí cria E barreira. quanto mais amorosa, gentil, porque a gente é criado pra ser gentil com todo mundo e ser filho da puta com a gente, não é? É, Vai dizer aí que vocês não exatamente. fazem o mesmo. Eu faço. Então a redoma me lembra a todo momento, pode ser mais gentil. Eu sou uma pessoa extremamente generosa e gentil comigo. De reconhecer Exato. cada passo, de confiar em quem a gente é. E principalmente confiar naquilo que a gente coloca no mundo. Que lindo os projetos que a gente desenvolve, que lindo é a gente se permitir dançar só porque a gente gosta, não é? De escrever. Muito bom. A gente esquece de pequenos detalhes e a gente esquece de nós mesmos. A gente fica imerso no problema e não consegue ver, perceber a vida e as nossas pequenas e grandes capacidades, seja de Sim. gerar abundância e seja de materializar aquilo que a gente está sentindo. Colocar para fora é importante. E, Cíntia, é muito incrível, assim, eu sou sua fã, já vamos finalizando daqui a pouquinho, mas não é segredo para ninguém que eu sou uma super fã da Cíntia, porque o trabalho dela realmente é muito integrativo. E faz também, assim, para mim, a gente se conheceu, né? Já vai fazer um ano, mais ou menos, nessa data, É, né? isso mesmo. E assim, foi um amor à primeira vista, assim, porque ao mesmo tempo É verdade. que, por um lado, a gente estava falando muito, fazendo as massagens de liberação emocional para trabalhar a energia sexual, não só para o sexo e para o prazer, mas para tudo. Para liberar a história Sim, do corpo, liberar a emoção, para desbloquear esse fluxo no corpo e potencializar. É lógico que se a gente merece, é prazer e dinheiro, abundância é tudo que é de bem. melhor. E ao mesmo tempo houve uma troca muito bacana que a gente conversava sobre sexualidade e tantrismo e a Cintia vinha com todo esse campo de Lakshmi, da deusa da abundância, falando de dinheiro, falando de autoestima. E ela tem um programa incrível no perfil dela que se chama O Treino, né? É É, treino? É a hora é do a hora treino, do não é alguma coisa treino. assim? Toda segunda, Exatamente. quarta e sexta, aonde Esse ela é bota sete e todo meia da mundo para manhã. redoma. Coloca todo mundo na Sete e redoma meia para da se manhã. trabalhar. É, Então quem não fica puder aí estar ao esse vivo, tá tudo convite. gravado. Fica lá, mas Sim, assim, dou uns tapas de luz, porque o pessoal que me adoro. acompanha fala assim, nossa, hoje foi uns tapas de luz, porque dá uma chacoalhada, assim, de vez em quando, né? E você sabe, Elisa, eu estava aqui, agora me veio um flash, né? Quando eu conheci você, por uma questão, né, tal, pessoal, fui trabalhar uma questão, mas nesse um ano, olha só, gente, presta atenção o que aconteceu. Eu criei a minha empresa, eu comecei a criar outros produtos, eu resolvi ir além naquilo que eu já fazia, né? Que eu sabia sim que eu tinha uma força, que eu trabalhava com alguma coisa, mas eu fui mais e eu tô cada vez mais. Então, isso assim, é esse trabalho maravilhoso, né, que você faz, ele integra realmente com o meu. E aí isso assim, Nossa, é a paixão. empodera a gente aí, empodera. Agora que me caiu a ficha mesmo, né? Porque assim, era uma ideia, eu estou em transição de carreira, né? Eu estou fazendo uma mudança, né? Mesmo, né? Só para trabalhar com, né? Com as terapias. Então, o trabalho da Elisa, ele me deu a força necessária mesmo, né? Fez com que eu encontrasse isso em mim para dar o próximo passo. E assim foi, né? Gratidão, né, Nossa, amada? Muita incrível. gratidão. Foi mesmo. Não. Nossa, Cíntia, você é demais, porque assim, a Cíntia por si só, ela tem um super campo de ação, de materialização de tudo. Às vezes é só uma coisa que a gente tá ali para dar uma É, ajudada, mas assim, sabe quando casa, tum, é o vai, momento certo dar esse casamento. E você sabe que é vai. muito parecido com o meu processo, né? Quando encontrei Ai, essas técnicas de alquimia, assim, eu tava num processo, mas parece que amplificou. Assim, deu uma acelerada do que precisava acontecer, das viradas que a gente precisava transformar. E é muito muito legal, bonito, né? assim. Ai, muito Uhum. legal, gente, E muito o top. mais incrível é que cada técnica, uma vai meio que se completando. Porque pra mim, gente, eu sempre quando eu posso assisto a hora do treino da Cintia. Ai, gente, eu É sou verdade. fã. Sempre Aparece tô. lá mesmo. E sempre quando eu posso, faço também uma sessão com a Cintia, que pra mim é muito complementar. Às vezes a gente acha que é só o mental, é só o corpo, é só o emocional, e não, tudo aqui tá conversando junto. Não tem essa separação como nos vendem, né, essas ideias, como se só vale um caminho, não, tá tudo integrado, porque para mim é fundido, né, mas eu acho que não existe essa palavra. É uma fusão, um Mas complementa acho- o outro. é isso mesmo. Que tá tudo E junto, é o né? que
É um quebra-cabeça aonde a gente vai necessitando de tudo, né? E Sempre tem uma tem algo coisa a completar. tem uma coisa que é bem legal nesse processo também, né? Porque assim, quando a gente chega num ponto que a gente sabe que a gente pode dar a próxima volta, né? Fala assim, eu tô prestes a dar uma próxima volta na espiral, a subir mais um degrau, a dar mais um passo. Qual é a energia que se requer, Nossa, né? essa fala é essencial. Qual é a energia que se requer? Então, assim, qual é a energia que se requer? O que eu preciso trabalhar em mim para que eu alcance isso que eu tanto desejo? Porque, assim, se a ideia veio para você, se você tem o teu desejo, tá ali, já apareceu, é porque aquilo ali é realizável. Falando, não consigo. Não, não é que você não consegue. Qual é a energia que se requer? Qual é a energia que você precisa ser? Né? Quem é a pessoa que pode ser a pessoa que vai fazer essa ponte, que vai chegar até lá, né? Então, e nessas perguntas foi quando encontrei a Elisa. Falei, agora está na hora de eu olhar para isso daqui. Então é interessante, gente, para tudo tem saída. Para tudo, que inclusive foi a última hora do treino, foi a de ontem, que a gente trabalhou sobre isso, assim, para tudo tem saída. Então, quando a gente começa a perceber isso, também encontrar esse espaço de que sim, nós podemos pedir ajuda, né? E de que isso é Sim. tão bonito. Então você fala assim, olha, eu não sei, eu atendo muitas pessoas que chegam na minha frente e falam assim, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que é, mas eu preciso sair desse espaço. Então aí a gente vai trabalhando nisso. Então, quando você tiver, já que a gente está aqui super sobre a temática de abundância, quando você estiver se definindo como um ser escasso, lembra que você não é. Você talvez só esteja ali. É só um estado e ele vai ser passageiro. Então, quem ou o que pode ser uma contribuição para mim e que energia se requer agora? Qual é a energia que eu ainda não acessei? Talvez porque eu não tenha clareza, eu não tenha conhecimento. Então, qual é a pessoa? Porque acontece muitas sincronicidades, né? Então, assim, de repente eu descobri a Elisa. Esse de repente é ótimo, De né? De repente. repente. Assim, as almas só se conectou, né? Era o chamado, o tempo divino. Exatamente. É agora. Então, assim, quem ou o quê? Então, assim, essa live, ela pode ser uma contribuição para alguém. Ela pode vir no momento de sincronicidade, a resposta para uma pessoa. Então, na hora que cai no teu colo, você fala, opa, aqui tem alguma coisa. Isso também nos ajuda. Quando a gente faz o exercício da redoma, que a gente citou tanto aqui, você vai começar a ter mais clareza de como os sinais se apresentam para você. E prestem atenção, porque é sinal o tempo todo. Né? Então, assim, o corpo te dá sinal o tempo Verdade. todo, o universo vai te dar sinal o tempo todo. É só você se antenar mesmo. Você falar, como eu posso perceber cada vez mais os sinais para as minhas perguntas, né? E encontrar essas respostas de uma forma cada vez mais leve. E qualquer dúvida sobre dificuldade, você já destrói e descria. A vida pode Nossa, ser leve e fácil. e ó, É eu acho que sobre vale a isso. pena a gente programar a redoma também com a pergunta: como posso gerar mais leveza, diversão e prazer? Sim, como pode Porque ser mais tá faltando divertido. isso, gente. Como pode ser mais divertido? Como pode ser mais leve? Como pode ser muito mais prazeroso? Para mim, desde que eu te conheci, você me fala dessa redoma, eu sempre falo todo dia de manhã: como eu posso gerar dinheiro de uma forma prazerosa e divertida? É isso, Como eu posso ser né? mais abundante e ser muito mais prazeroso esse processo? E outra que para mim é essencial e que dá muito mais espaço para diversão é do tempo. Como é que agora me escapou a palavra, Eu caramba? tenho Como eu tempo posso para ter mais tudo. tempo? Tenho Eu tempo tenho para tempo para tudo, tudo. Gente, essa é mágica. inclusive para descansar. Inclusive tempo, eu falo, inclusive tempo de sobra. Essa na É, redoma, porque assim, tempo também é, né, um construto de energia. Então, na hora que você tá lá na redoma, eu tenho tempo para tudo. Eu tenho inclusive tempo de sobra. O dia que tiver mais atropelado para você, que você tá, sabe, do céu, o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu faço. Vai para a redoma e fala, eu tenho tempo para tudo, tempo de sobra, tira o relógio, tira, né, essa coisa, tal, eu tenho tempo para tudo. E se perceba, quem trabalha aí, né, com a questão de foco, de concentração, trabalhos que requerem, né, muito do mental, faz a redoma para trabalhar, né? Agora, como eu posso ter cada vez mais foco, eu estou inteira e presente aqui e vou realizar isso com a maior facilidade, né? Tendo tempo de sobra. É só você pedir, gente. As mágicas elas gente, começam a acontecer. funciona.
Funciona porque eu comecei a programar todo dia de manhã, porque sempre tem mais ou menos o que eu preciso fazer, os atendimentos, patati, patatá. Menina, quando eu vejo, eu terminei coisas que às vezes eu demorava uma manhã inteira em uma questão de 1 hora. Porque focou ali, parece que o negócio voou e eu resolvi tudo. Eu falei, gente, como eu tô ágil! O que aconteceu aqui? Baixar o santo da produtividade. Daí eu lembro, eu programei meu tempo. É isso, é isso. E eu fico dando risada, bem louca. Aqui Brinquem em casa, com mas isso. uma louca descansando. É maravilhoso. Brinca com isso que super flui. E o tempo ele vai ser abundante para você. É isso aqui, ó, ela marcou até a frase. Eu tenho tempo para tudo, inclusive tempo de sobra. É sobre isso. É isso É aí. sobre isso, a gente se abrir para a vida, porque, gente, vocês são merecedoras da vida. Quanto mais vocês lembram que você é merecedora da vida, mais você fortalece a sua dignidade, o seu merecimento e o merecimento do amor e do prazer. Afinal de contas, se a nossa fluxo de abundância e de prazer estão travados, é porque em algum nível a gente não acredita que a gente merece tudo isso que nos tem disponível. Então, é trazer aqui o valor, o amor próprio e o merecimento à vida. Não importa o que te disseram, você é sim digno de tudo que há de melhor. Então, assim, gratidão do fundo do meu coração, Cíntia, por você vir aqui hoje. Gratidão. Super aulão incrível. Amei. Amo demais estar com você. Tô morrendo de saudade de dar um abraço. Precisamos marcar, né? Amanhã tem hora do treino, 7h30 da manhã. Quem quiser, tá lá no meu perfil Terapias _ Luz. E eu queria até encerrar com uma perguntinha que é bem legal para a gente também fazer todo dia, né? Que você pode super acordar, tá, universo? Que presentes estão disponíveis para mim hoje? Eu amo. Você pode brincar também. Universo, me surpreenda. Positivamente, só bem. Fala assim, que presentes estão disponíveis para mim hoje? Porque aí ajuda a gente a reconhecer todos os presentes que chegam. E aí, quando o presente chegar, independente de qual ele seja, você fala, como eu posso ter mais disso? Então, aí como pode melhorar? Como posso ter mais disso? Gente, é o dia inteiro. Outro dia eu me dei um agrado de pedir comida fora, uma comida assim, gostosa, japonesa, assim, um banquete aqui em casa. E eu só comi e falava assim, pensando na Cíntia, como eu posso ter mais disso? Sempre. Com fluidez, facilidade, alegria e glória. Eu comi. Legal. É isso, gente. Gratidão, querida. Vamos lá seguir a Cíntia. E, gente, tenha uma ótima semana. E lembre-se, vocês são merecedores do bom, do melhor, do prazer e da abundância, viu? Então é isso. Um beijo. Beijo, querida. Tchau. Obrigada, pessoal. Obrigada. Gratidão. Tchau, Gratidão, gente.